Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre racismo estrutural da disciplina de etnias raciais com a professora Ediene Silva. Como eu falei, vou falar sobre o racismo estrutural, então vamos começar pela introdução. O racismo no Brasil é um legado da colonização portuguesa. Desde então se alastrou por todo o país. Tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata imposta pelos colonizadores portugueses. É um dos principais problemas sociais enfrentados nos últimos anos, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Neste trabalho abordei o tema racismo estrutural por se tratar de um assunto muito atual e constante. Racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais históricas, culturais e interpessoais, dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social em uma posição melhor para ser sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades. O autor e diretor do Instituto Luiz Gama, Silvio Luiz de Almeida, em seu livro Racismo Estrutural, afirma que o racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. É, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade mostram de forma clara as classes subalternas sendo uma parte da sociedade que é submetida às margens pela classe dominante, encontrando-se nas mãos da exploração e opressão constantes. Ressaltar a atualidade do conceito subalterno implica evidenciar as várias formas que submetem um indivíduo na sociedade moderna, inclusive e principalmente as inconscientes, permitindo identificar nas mais variadas formas que ela assume na contemporaneidade. Entretanto, ao considerar o racismo parte das classes subalternas, como parte da estrutura, não exime a responsabilidade das pessoas em combater o racismo. Continuando. Eu vou falar agora uma fala de Luiz Gama. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal na nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Aí continuando, o Brasil foi construído com braços negros, o trabalho escravo erigiu sobre este solo uma nação, arou a terra, enriqueceu latifundiários e comerciantes, supriu toda a demanda de trabalho e ao fim de mais 3 séculos de abuso e desumanidade, foi marginalizada e excluída como seres de segunda categoria sem relevância. Os herdeiros desse sistema escravocrata ainda gozam de privilégios remanescentes, mas se recusam a admitir a origem, iludindo-se com o discurso de meritocracia, em um país onde as instituições políticas e econômicas privilegiam um grupo étnico em detrimento de outro. É impossível cerrar os olhos e ouvidos para a desigualdade de oportunidade. Em termos gerais, o conceito de raça foi aplicado em seres humanos para distinguir e classificar grupos étnicos. A partir da classificação foi possível discriminar grupos, conferindo privilégios para um em detrimento de outros. O racismo é, portanto, um conceito complexo que envolveu a ideia de raça e discriminação. Para fins didáticos, iremos decompor analisar o racismo em 3 concepções: individualista, institucional e estrutural.
O racismo individualista estabelece uma relação entre racismo e subjetividade. O racismo institucional, por sua vez, é a relação entre racismo e Estado. O racismo estrutural entre racismo e economia. Racismo individualista é visto como uma patologia ou anormalidade. E neste caso existem apenas indivíduos racistas. Em concepção, reduz o racismo apenas aos ataques diretos e indiretos de pessoas que deliberadamente menosprezam ou subjugam outros grupos étnicos. Fosse o tema limitado apenas a esse aspecto, seria possível superá-lo com educação e conscientização dos males do racismo, mas não é, infelizmente. Essa ideia limitada não abarca variáveis como política, economia, poder histórico, entre outros diversas questões. E é impossível fechar os olhos pelo racismo e a escravidão estavam sob o abrigo da legalidade, ou seja, eram realizadas com o aval do Estado, além do apoio incondicional de políticos e até líderes religiosos. O racismo individual geralmente consiste em atos evidentes de agressão que culminam em ferimentos, destruição e até morte. Já o racismo institucional é menos evidente, mais sutil e passa despercebido por olhares menos atentos, o que não o faz menos nocivo. Pelo contrário, além de sofrer menos condenação pública, tem maior poder destrutivo. O racismo institucional é um pouco mais abrangente e leva em consideração a relevância e o impacto das instituições na percepção das desigualdades. As instituições referidas são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionalmente relativa à estabilidade aos sistemas sociais. Continuando. A relação entre racismo e instituição revela-nos que há uma dominação de uns sobre outros por meio do poder. Esse poder perpetua-se com a normalização de regras e institucionalização impostas à sociedade que tornam natural o seu domínio. Um exemplo prático é a preponderância de homens brancos em instituições públicas, legislativo, judiciário, executivo e etc. E em instituições privadas, maioria dos cargos de gerência e diretoria que dependem da existência de normas e regras que neutralizam seu comando e discutem a ascensão de negros e mulheres. Ainda é interessante verificar que o sistema de instituição tem se mostrado mais diversificado, caminhando rumo à heterogeneização em seu corpo estrutural. Mas há quem analisa como um pseudo-diversificação, uma vez que são feitas concessões aos grupos subalternizados, mas esses jamais ascendem a cargos de poder político ou econômico, mantendo assim a hegemonia centrada em grupos tradicionais. Em linhas gerais, o racismo institucional engloba muito mais aspecto que o individualista, frisando principalmente a dimensão do poder como elemento presente nas relações raciais. Essa dinâmica em relacionamento visa resguardar uma ordem, ou seja, visa manter a estrutura social, privilegiando uns em detrimento de outros. As desigualdades sociais fazem parte da sociedade e, ao mesmo tempo, conferem forma a ela. E para concluir,
O racismo foi criado e levado a cabo com seriedade por seus agentes durante séculos. Temos, portanto, a possibilidade, o dever e a responsabilidade de reverter esse conceito hediondo. Jamais aceitá-lo ou capitular, dando-se por vencido e aceitando esse tratamento indigno e subhumano que sofremos há muitas gerações. Muito obrigado.